que ela foi? Será que ela está fazendo agora? Saiba que a curiosidade matou o bichano, viu? Aqui é uma casinha toda de madeira que meu irmão Clériston construiu. Aí toda vez que ele vem aqui, ele fica aqui. Tem banheiro, tudo, todo arrumadinho. Aqui é só a frente. Muito bem feito mesmo. Aqui é a janela. A divisão por dentro, assim, bem lindo. Olha, tudo de madeira. Aqui é a lateral da casa. Que fica próxima aqui a casa da roça. Aí ele vem passar o final de semana aqui e já fica aqui com a família dele, nessa casinha de madeira. Aqui é a casa de madeira por dentro. Aqui nessa porta é o banheiro. Aqui tem um som e a TV aqui em cima, olha o teto como é. Aqui tem essa escadinha, sobe aqui a escadinha e aqui uma espécie de beliche. Tem esse cercadinho aqui, uma espécie de beliche com colchão de casal. Aí na parte de baixo, uma espécie de cozinha. Tem uma cozinha aqui, olha. Tudo sob medida. A cozinha aqui fica uma rede e aqui outra cama de casal. Bem pequeno o espaço mesmo, mas assim, muito bem dividido. Bem interessante. Olha a parede todo de madeira. Olha o material. Madeira prensada. Meu irmão que fez o passo a passo. Clériston. A porta e tudo de madeira. O espaço assim pequeno, bem dividido. Olha aqui a parede, o teto. Bem feitinho mesmo. E é bem arejado aqui dentro. Super criativo ele. Ele vem passar o final de semana aqui com a família e fica nessa casinha de madeira. Olha que lindo que eu vi aqui. Eu acho que é uma pombinha, se eu não me engano. É uma pombinha no ninho. Gente, eu assustei ela. Ai, que dó. Não queria. Parece que tem ovinho no ninho. Ah, não queria assustar. Era uma pombinha mesmo. Olha o ninho dela. Olha os ovinhos, que coisa mais linda. Não é apaixonante a natureza? A pombinha está aqui no ninho, mas ela não pode me ver, senão ela sai assustada. Tem 2 ovinhos no ninho. Olha que lindinha. Oh, assustou, que pena. Deve ser outra pombinha que fez outro ninho ali e os ovinhos caíram, então tá assim embaixo. Mas os ovinhos dela tá os dois. Bora ali na mesa. Já tá lá, vai lá, melhor. Em relação ao cuidado de Deus por mim, o zelo e a proteção, eu me sinto assim como essa florzinha, na palma das mãos de Deus, sendo cuidada e protegida pelo Criador. Eu gostaria de compartilhar aqui uma experiência que eu tive essa semana em relação ao perigo de danos emocionais e em relação ao zelo de Deus sobre esse tema, sobre o perigo de danos emocionais e a preocupação de Deus em relação a cuidar desse sentido também, da vida dos seus filhos, dos seus amigos. Foi assim que aconteceu, foi um diálogo que eu tive com Deus, ficava perguntando coisas a Deus e ele respondendo normalmente, como 2 amigos conversando normalmente. E foi assim que aconteceu. Uma determinada pessoa da cidade de Irecê, no final eu falo quem é. É um personagem escatológico, que está registrado na Bíblia também, que é da cidade de Irecê. Essa pessoa postou a letra de uma música com o objetivo de ofender e humilhar, e o motivo foi inveja.
foi o seguinte, Deus ministrou para mim que a pessoa postou a letra da música por escrito nas redes sociais e uma parte da letra da música tem o objetivo de ofender e humilhar, mas de uma forma disfarçada postou em formato de uma letra de uma música, para não ofender diretamente e não demonstrar inveja oculta. Aí Deus mesmo leu, como ele mesmo falou que ia ler tudo, Deus está ouvindo tudo, Deus está lendo tudo da história. Ele mesmo está interagindo pelas redes sociais, a decisão foi de Deus de agir assim. Então Deus leu esse texto e eu falei assim, Senhor, mas eu não me importo com isso, eu posso ignorar. Eu nem me importo, Senhor. Aí Deus falou assim para mim, mas pode prejudicar o seu emocional. Demonstrou preocupação com isso. E falou assim com todos eles, se ele continuar assim, eu vou mandá-lo para o leito. Mandar para o leito significa colocar uma enfermidade, vai deixar ele impossibilitado até mesmo de interagir nas redes sociais, porque vai ficar enfermo se ele continuar assim. Deus falou dessa forma. Eu quero mostrar com isso o zelo de Deus, a preocupação, até mesmo em cuidar da parte emocional. Se for em relação também às finanças, se alguém tentar explorar, roubar, Deus também vai defender. A quarta promessa, lembra? Deus é fiel. Sim, eu falei, eu não me importo, Senhor, e Deus comentou isso. Pode prejudicar o seu emocional. Aí eu perguntei bem assim a Deus, Deus, ele não é um pastor que pastoreia numa igreja evangélica? Eu perguntei desse jeito, Deus, essa pessoa não é um pastor que pastoreia numa igreja evangélica? E ele disse assim, é um líder que comanda um grupo religioso. Ele controla e manipula o grupo todo. Ou seja, ele é pastor de ovelhas para todo mundo da cidade de Irecê. É um pastor batista. Para ele é uma igreja evangélica, mas o próprio Deus falou isso. É um líder que comanda um grupo religioso. Ele controla e manipula o grupo todo. Veja a diferença entre o olhar de Deus para o olhar das pessoas. A ótica de Deus como é diferente. Todo mundo pensa uma coisa e Deus pensa outra, ou seja, é um grupo religioso. Na verdade, a religião no Brasil, né, todo o sistema está corrompido aos olhos de Deus, com algumas exceções. Tem aqueles que temem a Deus e que levam a sério, mas a grande maioria deixou se corromper em algumas áreas, entende? E o que deveria ser uma igreja evangélica séria passou a ser semelhante a um clube, enfim, é um grupo manipulado. Alguns estão só por dinheiro, para explorar as ovelhas em relação a dízimos e ofertas. Muita gente sabe que muitos utilizam o dízimo e oferta para benefício próprio ou para administrar de forma injusta. Todo mundo sabe disso. Tem aquele sério, mas a grande maioria deixou se corromper. Por isso a necessidade de reforma. Não tem nem como chegar ao avivamento do jeito que está. E o povo não tem a consciência da importância da santificação, da busca verdadeira, da sinceridade, de mostrar a transparência diante de Deus. Deus sonda, Deus esquadrinha, Deus sabe tudo que você está pensando. Deus sabe tudo, Deus sabe a motivação. A pessoa que postou a letra daquela música, ela tinha motivação dentro dela, ninguém sabia, mas Deus conhece a motivação. E é a mensagem de duplo sentido, uma pessoa lê e nem entende. Só que Deus sabe o porquê colocou e já fica indignado com isso. Então eu perguntei assim, Deus falou dessa forma, foi um diálogo normal, perguntando e Deus me falando. Deus me falou assim, complementou sobre essa pessoa, esse pastor Batista. Quando firmou a parceria, foi com o intuito de destruir e fazer calar, avivar. Então Deus ministrou o objetivo quando ele firmou uma parceria com o principal inimigo de Deus da batalha do Armagedon, que é o anticristo escatológico que mora na cidade de Irecê. Esse, representado por esse outro pastor, firmou parceria com esse intuito. Deus revelou o objetivo dele, o intuito de destruir e fazer calar, avivar. Avivar, que é o belo e santo monte do Senhor, porque Deus revela tudo por meio da avivar, os mistérios, os segredos do coração. Então, queria destruir e fazer calar. É interessante, essa pessoa que eu estou falando é a figura escatológica, a imagem da besta, que está descrita em Apocalipse 13, 14 e 15. A inveja dele virou patológica e ele vai sofrer consequências. Deus ministrou assim para mim, porque virou uma patologia, já virou uma doença. O tipo de inveja mesmo que a pessoa tem que prejudicar, porque se não prejudicar, a pessoa não sente alívio. É um tipo de inveja que causa dores. Então essa pessoa acompanha a história da minha vida, tudo que eu faço, tudo que acontece na Avivar, como eu sou tratada com amor e carinho pelas pessoas próximas, como o Ministério Avivar dá frutos lindos e como Deus me trata, principalmente como Deus me trata com tanta intimidade. Isso gera muita inveja e virou patologia. Então essa pessoa está sempre colocando, pontuando, tentando humilhar, sempre pontuando essas situações. E Deus ministrou tudo isso. Ele é a imagem da besta, que significa o reflexo da natureza do anticristo. Imagem não é estátua. Imagem é uma pessoa que se torna semelhante, que passa a imitar.
Então, mesmo se ele não for um calvinista, que eu creio que não é, ele é um batista, mas ele tornou-se assim cúmplice do anticristo para destruir o belo e santo monte do Senhor, para atingir, para fazer calar. E aí não conseguiu fazer calar, e aí está sofrendo as consequências das suas escolhas, colhendo os frutos amargos, infelizmente, é algo triste também, mas é a realidade. Deus quer que eu fale a verdade, Deus quer que exponha a realidade, Deus quer trazer à luz os segredos do coração e tudo mais, porque Ele quer, porque quer mostrar quem é quem na história, né? Ele quer deixar registrado. O objetivo de registrar o testemunho de vida e tudo o que acontece é para glorificar o nome do Senhor. Nós somos pessoas comuns, os ungidos do Brasil, pessoas comuns, como Elias, sujeito a falha, como qualquer um outro. Mas Deus mostra que Ele é Deus e que Ele transforma vidas e que Ele usa os improváveis. O importante na história toda é temer a Deus, é ter respeito e reverência a Deus, entende? O importante é isso, é amar a Deus de todo o coração. Quem ama a Deus quer obedecer, quem ama a Deus quer ser diferente, quem ama a Deus quer agradar a Deus. O importante é isso, porque perfeição absoluta, Deus não está cobrando de ninguém. Ele conhece nossas limitações, nossas fraquezas, Ele conhece tudo. Mas é diferente, gente, uma pessoa falha de outra pessoa falha e imprudente, falha e orgulhosa, falha e invejosa. Falha e com o objetivo de manipular, de prejudicar os outros. É diferente, né? Porque a pessoa que teme a Deus, ela falha, mas ela reconhece. Ela falha, mas ela pede perdão a Deus. Ela falha, mas pede perdão para as pessoas. Ela fala, mas ela de alguma forma abençoa, ajuda, ensina o que é bom. Então, nós percebemos as fraquezas, sim, principalmente no convívio, mas nós podemos aprender e crescer com essas pessoas, é diferente. Pessoas falhas, sim, mas tementes a Deus é diferente do que outras pessoas falhas e que não temem a Deus, e que não temem, principalmente os idólatras, esses que são falhos e são idólatras, e são blasfemos, e são invejosos. Então, Deus, Ele faz essa diferença entre o joio e o trigo. Ele conhece o coração e faz essa diferença. E eu acho lindo a forma de Deus tratar como amigo. Amigo de verdade mesmo, é assim que Ele me trata. E eu estou maravilhada com Deus, com o comportamento de Deus. Fiquei surpresa em algumas situações, Deus se mostrando muito, muito mais zeloso. Sobre esse zelo de Deus, eu sabia, quando eu era nova na fé, eu vivi uma situação que eu estava só na sala da minha casa e Deus me falou sobre o zelo dele. Ele falou com todas as letras. Eu os amo, eu os protejo. Vocês serão perseguidos, mas eu não deixarei que toquem em vocês. Eu os amo, eu os protejo. Então, a coisa mais linda, Deus falando da proteção dele. O zelo de Deus é muito maior do que o que tu imagina, acredite. É semelhante assim a uma galinha quando está com seus pintinhos e uma mão se aproxima para tocar nos pintinhos. A galinha vai para cima. Deus vai para cima, Deus toma vingança. É impressionante o que Deus faz quando ele é provocado o zelo. Ele fica irado, indignado, ele é capaz de matar, de mandar enfermidades. Deus faz isso mesmo para proteger os seus. É impressionante o amor de Deus. Por isso eu falo sempre e vou repetir. É impossível conhecer em essência e não se apaixonar por Ele. A pessoa que conhece a Deus em essência reconhece a sua pequenez. Senhor, eu não mereço isso, eu não entendo porque o Senhor me escolheu, eu não mereço nada. Aí a pessoa começa a chorar, mas ao mesmo tempo a pessoa começa a se apaixonar por Deus. Quando a pessoa para pensar, é Deus, é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, como pode se importar comigo? Como pode agir como um Abba Pai? Como pode apresentar esse lado fofinho dele? É assim que eu penso, sabe? Aí eu fico apaixonada por Deus. Se eu conheço mais, eu me apaixono mais, fico encantada por Deus. Por isso que eu sou assim com Deus e tenho esse pensamento obcecado por agradar o coração de Deus. Agradar a Deus a qualquer custo, esse meu pensamento, porque eu realmente sou apaixonada por Deus e como Ele mesmo disse, que eu cativei o coração dele. O seu jeitinho conquistou até o seu Deus, foi o que Ele disse sobre mim. Lindo demais, não é? Que Deus abençoe você muito, muito, muito. Continue acompanhando a história que representa o cenário profético do maior avivamento da história da humanidade. Deus abençoe sempre. Às 18 horas do pôr do sol. Lani perguntou se ali no céu é uma estrela. E Michele teimando que é um planeta. Eu vou focalizar bem. Minha câmera é boa, Lani, dá pra ver. Lani, tu acha que realmente é uma estrela? Eu não
sei se é uma estrela, eu tô na dúvida. Michele teima que é um planeta. É um planeta, moço. Como é o nome do planeta? Como é o nome do planeta? Eu esqueci agora, mas é um planeta. Pergunta a Guri pra você ver. Nós estamos aqui perto da fogueira esperando peixe assado. Focalizar o planeta, né? Porque para não ficar... Já Já que que é ela um planeta. disse que é um planeta, É, né? considerando o fato que é um planeta, focalizar o planeta. Aconteceu um fato interessante lá em casa semana passada. Lico, meu esposo, falou para mim que Deus não fala boca a boca mais com ninguém. Só falava com Moisés. No tempo de Moisés era o único que Deus tratava assim com essa intimidade de falar boca a boca, e depois de Moisés mais com ninguém. E eu falei para ele, meu bem, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele fala boca a boca comigo de forma clara. E aí começou uma espécie assim, de discussão. Não é briga, mas discordando muito. Ele é mais de uma coisa, eu outra, eu discordava dele, ele discordava de mim. E ele lançou um desafio, claro mesmo, ele desafiou. Porque ele deixou claro, eu duvido que Deus te fala boca a boca essas coisas. E ficou duvidando e lançou um desafio. E aí Deus ouviu o diálogo todinho, entre mim e Lico, todinho. E eu falei para ele, quando você falou a palavra desafio, eu senti paz. Eu senti paz quando você desafiou, Deus vai responder. Eu fiquei pensando isso. Aí eu fui lá para a rede, fiquei louvando o Senhor e Deus ministrando paz no meu coração. Não foi nada não. No outro dia, bem cedinho, Deus ministrou para mim o seguinte. Elico lançou o desafio e eu ouvi. Eu tomei o desafio para mim mesma. O desafio foi para mim, não foi para você. Portanto, eu vou responder o desafio. Explique para ele o significado do sonho profético. E aí, se você me perguntar qual o sonho, Cléia? O sonho que o próprio Deus deu para Lico alguns anos atrás. Lico teve um sonho simbólico, profético. Chamou muita atenção dele, aquele tipo de sonho com simbologias misteriosas. E ele ficava só relatando, e ele tinha certeza que era um sonho profético. E queria entender, cheio de enigmas. E ficava relatando os detalhes para mim do sonho. Na época, Deus não me revelou os detalhes do significado. Mas eu tinha certeza que era um sonho profético. Mas depois que houve, né? Esse momento, ele é mais duvidando que Deus fala boca a boca comigo em tantos detalhes. E ele lançou o desafio assim, Deus ministrou dessa forma. Deus deu uma prova para ele no outro dia do desafio. Explique para ele o significado do sonho profético. Eu peguei papel e caneta e comecei a registrar. Escrevi tudo o que ele relatou que viu no sonho e o significado na frente. Detalhes. Eu não posso contar aqui porque é algo muito pessoal dele, o significado. Então não posso falar, mas houve esse fato lá em casa. Dei por escrito, de papel, em uma folha de papel, a simbologia e o significado na frente, em detalhes. E eu lembro que no finalzinho tem bem assim, só é livre quem quer, seja justo. Aí Deus assinou assim, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Avivar. E eu coloquei a data. Dei o papel para Lico, ele leu, guardou e não falou mais nada. Mas eu me lembro que no desafio ele disse que estava disposto a ir ao público, se realmente confirmasse a verdade, ele ia ao público se retratar. Eu estou esperando ele fazer o vídeo dele, porque teve essa prova que Deus me revelou o significado do sonho simbólico, o sonho dele mesmo, do meu marido. E Deus vai dar mais inúmeras provas. Eu vou ficar aguardando para ver se meu marido vem ou não ao público confirmar que isso é verdade. Porque Deus, ele se revela à medida que ele decide se revelar. E a quem ele quer, os dons são distribuídos conforme lhe apraz. Deus dá uns dons a uns e a outros. Eu sempre falei, acontece mistérios de Deus comigo, segredos do coração de Deus. E aí, diante dos últimos meses, Deus provando uma prova atrás da outra. Interessante que esse sonho de Lico mesmo tem uma simbologia tão difícil de entender que é impossível uma pessoa saber isso se não for Deus. Deus deixou assim claro, provado diante dos olhos do meu marido. Eu vou ficar esperando ele fazer o vídeo, se retratando, né? Porque Deus vai dar provas e mais provas. E aí, né, vamos ver o que acontece. É por isso que muitas vezes o meu comportamento é assim. Eu poderia explicar mais coisas, mas diante de tentar tanto explicar, seguido de provas, e a pessoa não acreditar, é difícil também. A pessoa vai trancando o coração diante disso. Então tem coisas que eu poderia até ajudar mais o meu esposo, mas como ele se mostra assim, e um pouco inflexível em relação aos mistérios de Deus, porque ele anda muito próximo a calvinistas também, e calvinista tem uma visão totalmente diferenciada e contrária a isso, de uma forma ou de outra, não deixa de influenciar um pouco, andando demais com as pessoas, né? Não é verdade? Que a influência dos amigos, de quem está perto.
Mesmo uma pessoa madura consegue filtrar, Lico é maduro, consegue filtrar muita coisa, mas acaba deixando se levar sem perceber. Então eu creio que ele foi ficando mais fechado em relação ao sobrenatural por conta disso, do convívio com calvinistas. Por isso que eu sou cada vez mais seletiva em relação a isso. Eu não quero passar a não acreditar nos mistérios de Deus, a duvidar de tantas provas que Deus me dá. Então, foi essa prova que eu vi lá em casa semana passada. Eu vou deixar esse vídeo aqui registrado e vou esperar o tempo passar. Deus dá mais provas no meu marido e eu quero ver se ele vai passar a acreditar no sobrenatural, a vivenciar isso como eu vivencio, ou vai optar por se trancar para as coisas de Deus, porque é opcional. Eu me lembro da frase, só é livre quem quer. E aí, vamos deixar aqui registrado esse testemunho da minha história de vida, e que eu já vivi fase na minha vida que foi eu e Deus. Só ficou eu e Deus e ninguém mais na terra. E eu guardei a minha fé. Porque até Lico já duvidou de muitas coisas, deixou claro que não acreditava no sobrenatural nesse sentido, e principalmente que Deus se revela dessa forma. Mas Deus é Deus, não é verdade? Quem dá a última palavra é o Senhor. E eu falo direto. Eu amo as pessoas, sim. Eu amo a minha família, sim. Mas Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu amo mais o meu Deus do que todos da família de sangue. Eu deixo claro isso. Deus em primeiro lugar na minha vida. E depois vem o restante, mas Deus em primeiro lugar. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. É assim que eu penso. Eu estou aqui na terra vivendo com todo mundo, eu brinco, eu gosto de sorrir, de brincar, mas o meu pensamento é voltado para Deus. Eu penso no que Deus está pensando, né, como ele está se sentindo, como eu posso agradar naquele dia. O meu pensamento é voltado para o meu Deus. Eu vivo aqui nessa terra, mas é como se fosse assim, eu tenho consciência que eu estou só de passagem aqui. A minha eternidade é no céu com o meu Deus. Então, meu pensamento é assim, voltado para Deus. A respeito dos ungidos do Senhor, eu vou explicar aqui o que Deus já me revelou e também vou expor o meu ponto de vista. Eu me lembro que Deus citou para mim o nome de 4 pastores brasileiros e ministrou assim que eles são ungidos do Senhor. Me lembro que ele falou o nome Luciano Subirá, Cláudio Duarte, Lamartine Pozzella e Natal Filho. E eu percebi que tem 4 coisas em comum. Nos 4, Deus ministrou que eles têm o temor de Deus. Aí eu me lembro quando Deus ministrou o segredo do coração dos 4, ele falou isso, o temor de Deus tem nos 4. E aí eu entendo que ungido do Senhor significa alguém escolhido, separado e preparado por Deus para uma missão especial. É assim que eu entendo pela Bíblia. E aí eu fiquei em dúvida qual seria a missão. E eu até comentei assim, eu acho que a missão tem a ver com o avivamento, que é a história do avivamento, eu até comentei isso. Aí recente Deus já me deu discernimento e falou para mim, os 4 são avivalistas. Deus chama os 4 pastores brasileiros para atuar como avivalistas. Deus ministrou isso para mim ontem. E aí eu compreendo melhor. Eu também quero explicar aqui que eu não fiz diferença entre os 4. Quando eu pontuei em relação ao reverendo Luciano Subirá, é porque Deus deixou claro que a missão dele tem a ver com a responsabilidade do planeta Terra, do globo terrestre. E eu sei que cada um tem a sua missão de forma individualizada. Tanto que eu entendo a minha, eu entendo o meu chamado, a minha missão, o passo a passo na minha vida pessoal eu entendo. Mas assim, em relação aos 4 ungidos nesse sentido, então eu não estava diminuindo nem exaltando nenhum. É porque de fato Deus pontuou. E lembra que eu falei, e eu repito aqui, que Deus falou que ia tratar amigo como amigo e inimigo como inimigo? Pois bem, tem gente na terra que o próprio Deus respeita. Porque não é só a fé no coração, Deus sonda o coração, ele se agrada da fé. É a fé junto com a obediência, é a fé junto com o desejo de obedecer, né? de santificação. É quem no Brasil, ou mesmo no mundo, eu não conheço ninguém no mundo que já fez jejum por 40 dias, que incentiva tanto o povo a buscar Deus e a santificação por meio do jejum. Então tem situações. A salvação é pela graça, ninguém está negando isso. A salvação pela graça, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém merece nada de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas tem amigos íntimos. Não faz acepção, mas tem amigos íntimos. Então assim, mas Deus ele considera os segredos do coração, é tanto que ele fez questão de pontuar, ele já pontuou os segredos do coração de tanta gente para mim, da cidade de Irecê, de tanta gente. É porque nem tudo foi exposto, mas Deus já
revelou para mim, sondou o coração e revelou. E eu me lembro que quando eu estava escrevendo, Deus ministrou. Escreva os números de 1 até 12. E eu escrevi de 1 até 12. Lembra? Aí tem as características, qualidades, segredos do coração. E Deus só ministrou qualidades. Não tem nenhum defeito naquela lista. Claro que Deus sabe, eu sei, nós sabemos que ninguém é perfeito na terra. Mas quando Ele ministrou também os meus, há muito tempo atrás, Deus ministrou suas qualidades. E eu sei perfeitamente o quanto eu sou assim, infantilizada, né? Às vezes chatinha demais, que isso é defeito. E Deus nunca pontuou isso. De fato e de verdade, Deus pontuou de 1 a 12, todas aquelas qualidades. E aí chamou a minha atenção também, eu fiquei surpresa, porque eu já estou acostumada a conhecer, às vezes, a forma de pensar das pessoas. Deus ministra o que alguém falou, o que alguém pensou, os segredos do coração. Deus realmente, Ele abre o coração dele para mim e acontecem mistérios de Deus, que significam os segredos do coração de Deus. Deus também revela para mim como Ele sente, o que Ele pensa, o que Ele pretende fazer. É muito profundo o que acontece comigo. E eu confesso que eu fiquei surpresa e admirada com as 12, né, 12 características, aliás, mais de 12, mas Deus mandou numerar de 1 a 12. E eu entendo que o número 12 significa perfeição governamental, governo perfeito. É alguém que governa com perfeição aos olhos de Deus. E Deus também ministrou que Ele é o Davi da geração escatológica e que é alguém segundo o coração de Deus. Eu entendo que segundo o coração de Deus não significa perfeição absoluta. Davi não era perfeito e era segundo o coração de Deus. Alguém segundo o coração de Deus, no meu entendimento, é alguém que agrada a Deus. É alguém que abre mão do seu próprio eu. É alguém que morreu para si mesmo. É alguém que ama a Deus e teme a Deus, do mais profundo da sua alma, do mais profundo do seu coração. Segundo o coração de Deus, realmente agrada a Deus. Eu creio sim. Então não é perfeito, ninguém é, eu não sou. Por isso que é mais do que natural a pessoa discordar, principalmente quando se trata do sexo oposto, que a mulher pensa totalmente diferente do homem, o homem da mulher, então não tem como. Assim como no casamento, as pessoas discordam. Às vezes eu discordo de Eliomar, às vezes Eliomar discorda de mim. Isso acontece e é natural. Da mesma forma pode acontecer nas amizades. Mas uma coisa é discordar com respeito e explicar o motivo que você está discordando. E outra coisa é ofender de maneira proposital, machucar a pessoa, intentar o mal, inventar coisas. É isso que Deus não aceita. E eu mesmo como pessoa, né? Eu sou seletiva, sempre fui, sempre falei isso, para fazer parte da minha vida, da minha história, da minha família, do Ministério Avivar. Eu não quero aproximação com pessoas idólatras, com pessoas invejosas, porque assim, pessoas invejosas só não destruíram o Avivar, porque Deus sempre fez intervenções, mas terrível demais, a inveja cega. A inveja faz a pessoa ficar malvada demais. Veja o que aconteceu com Saul, foi tudo por inveja. Ele morreu, ele se suicidou, ele se jogou na própria espada dele e não ficou bom até o final da vida. Então tem gente que não se arrepende nunca e que é perigoso você se relacionar. Então tem gente na cidade de Recife que foi o próprio Deus quem afastou da Avivar e da minha vida. Então Deus afastou essas pessoas e essas pessoas insistiram querendo aproximar e o próprio Deus afastando para proteger, porque Deus conhece o coração. Ele sabe quem nunca vai se arrepender. Ele sabe quem tem inveja. E a inveja é o sentimento pior, mais feio e mais terrível. Eu estou vendo o que é, porque as pessoas agem de forma maldosa demais, quem tem inveja. Mas em relação a isso, a Cleia, amigos sim. Amigos, somos amigos. Eu considero a amizade de algumas pessoas sim. Não estou procurando amigos perfeitos, que eu também não sou. Mas eu não poderia jamais fazer um julgamento injusto ou apedrejar uma pessoa que o próprio Deus reconhece, chama de reverendo, elogia, diz que é alguém segundo o seu coração. Então não estou fazendo diferença, eu estou apenas repassando as qualidades que o próprio Deus ministrou para mim em relação às pessoas. E os 4 ungidos, Deus elogiou sim, sondou os segredos do coração, ministrou algumas coisas para mim, não em tantos detalhes, mas ministrou algumas coisas e chamou a minha atenção essa questão. Os 4 têm o temor de Deus, eu tenho o temor de Deus, e Deus ele não vai usar pessoas nos altares para reorganizar, para influenciar pessoas joios, pessoas invejosas e maldosas. Deus não vai usar, Deus vai realmente fazer uma limpa. Deus já está fazendo. Deus está fazendo mudança no Brasil todinho, na política, na religião, em todos os setores. Deus está transformando e Ele vai transformar. Porque Deus olhou para o mundo e Ele viu que é a única saída. O avivamento é a única saída. E no avivamento, Deus exige santificação e reforma. Precisa de mudança urgente. Até o povo entender isso. Eu sou avivalista, eu sei disso há muito tempo, é tanto
que a escola que eu abri tem o nome de Avivar. Então eu sei disso, eu compreendo o que acontece comigo, Deus me dá o discernimento e eu compreendo. Mas eu penso que a responsabilidade de um avivalista é muito mais do que isso. É orar, é jejuar pelo avivamento, é incentivar o povo a fazer isso, principalmente quem exerce influência sobre muita gente, esses 4 ungidos do Brasil, para clamar, jejuar, incentivar o povo, fazer campanhas de avivamento, incentivar mesmo a questão do arrependimento. Há uma necessidade de arrependimento, de mudança de vida. Hoje em dia, muita gente nem se importa com arrependimento, acha que não tem que se arrepender de nada. Virou bagunça, tá um absurdo demais. Então Deus exige mudança e arrependimento. O povo deve se voltar para Deus, se voltar para a Bíblia, entende? E assim, eu tenho que entender isso, e eu estou buscando entender, buscar maturidade no Senhor, santificação a cada dia, incentivar o povo o máximo possível, mas eu não tenho eu tento, sou muito perseverante e insistente, mas não tem como. Tem gente que nem quer saber de Deus e ainda tenta prejudicar aqueles que insistem em buscar a santificação. Então não é fácil para mim, é um desafio muito grande, mas eu me sinto bem, protegida, guiada por Deus, porque Deus é o meu amigão, é o meu pai, é o meu amigo, o Abba Pai, é esse pai presente, e ele se mostra para mim dessa forma. Isso me passa segurança. E também está escolhendo amigos de confiança nessa terra, né, que é maravilhoso também, isso faz muito bem. Na amizade sincera e genuína que nasce do coração de Deus, as pessoas têm esse desejo de ajudar, de aconselhar, de orar, mesmo discordando. A pessoa discorda, mas o amor fala mais alto. A pessoa não consegue ficar com raiva por muito tempo, o amor fala mais alto. Porque o amor de Deus é isso, né? O amor de Deus é esse elo, essa conexão saudável, que sempre tem crescimento, que sempre é benéfico. Eu louvo a Deus que Deus me falou o nome desses 4 ungidos. Eu oro por eles, eu quero que saiba disso. Manda um coraçãozinho aqui. Eu oro pelos 4 ungidos, pelos seus familiares. Esses dias eu estava ouvindo a oração do pastor Lamartine Porcela. Eu quero até comentar aqui. Pastor Lamartine, suas orações, suas mensagens, eu achei tão lindo. Eu fico com vontade de chorar ouvindo. Porque você deixa transmitir o amor através das tuas palavras e dos teus gestos. E eu me lembro que Deus falou que o número 1 é o amor. Da lista dos segredos do coração de Lamartine Porcela. Chamou a atenção até de Deus. Deus achou bonito e comentou isso comigo. E depois, por curiosidade, eu quis assistir. E eu estou acompanhando algumas orações do reverendo Lamartine. Inclusive, eu ouvi também a esposa dele, acho que se chama Lilian, falando um pouco. Ela se expressando, demonstra doçura, é meiga, amável. E tem gente que ainda critica, porque tem mulher que é assim, porque Dalila era assim, Dalila era idólatra, ela era assim. Mas tem a doçura da parte de Deus e a doçura da parte do mal. Deus é doce, o Espírito Santo de Deus é doce, a Bíblia é doce, é comparada à doçura. Então, assim, nem sempre a doçura é para o mal, depende muito dos olhos de quem vê. Certa vez alguém criticou falando que ela é muito linda, comigo, né? Ela é muito linda e representa uma tentação. Saiba que Deus olha o coração, não é a beleza exterior, não. Não é não. E será que uma pessoa vai ter que fazer plástica para ficar feia? Porque ser linda é um defeito agora? Já me criticaram até nesse sentido, porque disse que é muito bonita e não representa tentação nenhuma. Deus está olhando os segredos do meu coração e Ele se agrada do coração de criança. Ele se agrada disso. Tudo é pela graça, eu não mereço nada. Mas tenho um coração de criança e isso agrada a Deus. Portanto, Deus não vê como um defeito, não adianta ninguém jogar pedradas em mim nesse sentido. E Deus usa, sim, mulheres para aconselhar homens. Tem homem que também aconselha com paciência, com doçura e com calma, mas esse é um aspecto muito forte nas mulheres. E Deus ungiu até a minha voz para aconselhar. Deus ungiu a minha voz. Quando eu leio um versículo ou canto um louvor, Deus ungiu a minha voz. Então tem efeito o aconselhamento, porque eu sou ungida por Deus, chamada por Deus para ser conselheira espiritual e avivalista. Só deixando aqui essa palavra, que esse tipo de ofensa não vai me prejudicar em nada, né? Eu sei que eu sou doce, carinhosa, meiga, amável, eu não consigo agir de outra forma, isso é natural, é nato, faz parte da minha essência. Inclusive, uma vez uma professora na Vivar questionou isso. Ela era muito seca, fria, faz muito tempo, eu até já demiti essa pessoa, e ela começou a criticar o meu jeito carinhoso de ser. Ela não conseguia ser assim e sentiu inveja. E eu falei com meu esposo, amor, fulano tá falando para outra professora assim, 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 dizendo que é falsidade, o meu jeitinho, dizendo... E aí meu esposo disse, meu bem, não se preocupe com isso. Quem está nas trevas fica muito incomodada por quem está na luz. Você é sempre assim, meu amor, em casa, só nós dois, você é sempre doce e amável. Então, assim, mesmo quando eu fico chateado, estou em TPM, questão de 5 minutos eu já estou conversando com a pessoa com maior doçura e carinho. É algo natural, faz parte da minha essência e não é um defeito.
Mas tem gente que tem inveja até disso e critica a doçura das pessoas. É um absurdo, mas isso acontece. Eu quero deixar aqui para os 4 ungidos do Senhor que eu estou orando por vocês, pelos seus familiares. E acredite, pode pedir confirmação ao Senhor, se realmente Deus chama os 4 para ser avivalistas. Faça um desafio, pergunte a Deus. Ele realmente chama esses 4 pastores brasileiros e falou para mim, eles são avivalistas. Que Deus abençoe, para mim é uma honra interagir com vocês. Que Deus abençoe muito e proteja cada um dos avivalistas. Eu não sei se tem mais, porque Deus deu para mim o nome deles, mas na minha opinião pessoal tem mais homens e mulheres avivalistas que Deus vai chamar ainda para essa história, para ser um agente transformador. A pedra de Daniel 2 é teocracia, é o governo teocrático. Avivar é teocracia também. Então Deus quer o governo teocrático, restaurar. É como se fosse assim, o Davi da geração escatológica vai dar continuidade ao trabalho do próprio Davi, que nós sabemos que falhou e a falha foi grave de Davi. Então ele vai dar continuidade. A Bíblia mesmo chama de Davi, aparece essa expressão na Bíblia. O Davi da geração escatológica. Davi não vai ressuscitar, não. O Davi é ungido do globo terrestre. E Deus chama assim, o Davi da geração escatológica. Então eu acho assim, muito incrível o discernimento, a sabedoria, a graça de Deus, a direção. E eu estou muito feliz com o que está acontecendo. E eu tenho certeza plena, convicção absoluta que o avivamento está cada dia mais próximo. Então vamos orar pelo avivamento, vamos clamar, vamos incentivar o povo para orar nesse sentido. Nós devemos fazer a nossa parte. Lembre-se, a história é soberania divina e responsabilidade humana. Nós temos uma grande responsabilidade e não queremos desapontar Deus, decepcionar Deus, deixar Deus triste. Apesar de que Ele sabe todas as coisas, mas nós sabemos que Deus pode ficar triste e alegre. Então vamos agradar o coração de Deus. Vamos deixar Deus feliz. Vamos interagir com Deus. Vamos buscar cada dia mais estreitar a nossa amizade, o nosso relacionamento de amizade com Deus e glorificar o nome dEle. Porque isso é o que importa. Glorificar o nome do Senhor, obedecer a Deus em tudo. E a parte dEle de derramar o amor sobrenatural e de avivar o planeta Terra, Ele fará. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus.
Hoje é domingo, dia 9 de julho, o céu tá assim. Olha como tá lindo o céu. E olha que paisagem maravilhosa. Amanhã é segunda-feira, eu vou voltar a trabalhar. Dia 10 de julho de 2023 começa a segunda fase do juízo divino. A segunda fase do juízo do Lago de Fogo começa a partir de 10 de julho de 2023. É que Deus dividiu em 3 fases o juízo divino do Lago de Fogo. Tem a primeira, a segunda e a terceira fase. Aí a segunda fase, Deus ministrou que começa a partir de 10 de julho de 2023. E o que é que vai acontecer na segunda fase? É só voltar lá no estudo, que tem as 3 fases do juízo divino. Está no canal da Escolinha Vivá de Irecê. E aí, o que é que você está achando da história? É emocionante, né? Ainda faltam os principais capítulos. Ainda não chegou no desfecho. Eu acho que vai ter gente disputando para escrever essa história. Você já começou a escrever o rascunho? Já começou a selecionar os melhores tópicos? Acompanhe até o final e se surpreenda com os mistérios de Deus. Oi, eu estou fazendo esse vídeo aqui para obedecer uma ordem direta de Deus, que ministrou assim para mim. Fale sobre o legado de Gog. Eu entendi que é uma ordem direta da forma em que Deus ministrou. Fale sobre o legado de Gog. Eu até anotei algumas coisas para não esquecer e vou tentar me lembrar o máximo possível de informações sobre ele, porque é vontade do Senhor e eu quero obedecer a Deus à risca. Então eu anotei aqui o legado de Gog e as referências bíblicas. Se você quiser anotar aí, porque eu não tenho como ler aqui todas as referências para você. Eu estou aqui na roça no momento. A mini biografia de Gog encontra-se em Daniel, capítulo 8, dos versos 23 até o 26. Daniel 8, do 23 a 26. Daniel 11, versículos 44 e 45 também fala de Gog. Isaías 14, 4 a 11 também fala do personagem escatológico Gog. E também Isaías 14, do 15 ao 23. A linguagem é metafórica, mas está falando do mesmo Gog. Ezequiel 28, do 8 a 10, fala sobre a morte trágica de Gog. Sobre isso aí, Deus ministrou que ele será assassinado por ladrões assassinos, pessoas perversas, perigosas, malvadas. E ele será assassinado por pessoas amando do próprio Deus, ou seja, é o próprio Deus quem vai criar uma situação para assassinar Gog e para arriscar o nome dele do mapa. Foi o que Deus ministrou para mim. Ezequiel capítulos 38 e 39 fala a história de Gog, nos mostra que é possível perder a salvação. Tem os 2 capítulos inteiros, Ezequiel 38 e 39, lá aparece o nome mesmo Gog, fica mais fácil identificar porque lá tem o nome. E nos outros textos, Deus revelou que fala da pessoa de Gog, mas não aparece a expressão Gog. Ezequiel 38 e 39, bem no comecinho de Ezequiel 38, as intenções de roubo de Gog. Deus me revelou na época que estava acontecendo, no momento que Gog estava pensando aquilo, em roubar, Deus me mostrava para mim quem é Gog e o que ele pretendia fazer. Porque todo aquele ataque de Ezequiel 38 e 39 é contra o belo e santo monte do Senhor, contra os remanescentes escatológicos da cidade de Irecê. Então, Gog significa trevas e Magog significa terra das trevas. Através da história dele é possível notar que é possível perder a salvação. E por quê? Bom, de acordo com algumas pessoas que conhecem de perto, afirmam que a conversão de Gog aconteceu quando ele tinha 17 anos de idade aproximadamente e foi na Igreja Batista de Irecê, da Praça do Feijão, a mesma igreja que eu me converti. Eu tinha 9 anos e alguns meses, como eu já falei, mas segundo relatos de quem conhece, afirmaram isso sobre Gog. Bom, o que eu sei realmente que aconteceu, porque uma pessoa de Irecê, que já foi muito próxima a mim, da Vivá e tudo mais, é que Gog, ele já foi professor na Fundação Bradesco, um professor muito bom, se destacava, recebeu elogios de muita gente, já aconselhou para o bem, já deu testemunho, com certeza já conheceu a Deus de fato e de verdade. Gog já fez o bem e deixou a inveja
Ele alimentou a inveja. E depois ele ficou essa pessoa perversa, malvada, invejosa, que ele se transformou depois. Mas ele já foi uma pessoa do bem, ele já deu testemunho. Tanto que, logo no início na Avivá, ele chegou a reformar, a orientar, a organizar. Teve um tempo que ele ia todos os dias. E depois ele ficou frequentando 2, 3 vezes por semana, ficava 40, 50 minutos lá. Porque Gog, ele não comanda só uma igreja grande na cidade de Irecê. Ele comanda vários grupos. Observe esse aqui é o 38, 39 que lá fala. Chefe, príncipe, chefe, cabeça. É um líder que orienta muita gente. Então, assim, Gog não tem só uma igreja. É um pastor evangélico, não tem uma igreja, tem várias congregações nas cidades próximas a Irecê. Entende? É super ocupado. Mas em relação ao Belo Santo Monte, ele alimentou inveja. Foi Deus quem o expulsou de lá. Ezequiel, falei isso em Ezequiel 38, 39. Foi Deus. E eu acredito que ele não aceitou. E não acreditou que foi Deus. E passou a perseguir esse povo. E a tentar fazer tudo para prejudicar. Influenciar pessoas, tentar jogar pessoas contra. E recentemente Deus me mostrou em detalhes o plano maligno que ele estava tentando fazer. Tentando induzir pessoas para mentir, para difamar o nome da Avivá. Foi por isso que Deus decidiu definitivamente riscar a história dele do mapa e mandar assassinar mesmo. Deus decretou a morte dele. Antes disso, na Avivá, já houve o fato que ele prejudicou gravemente uma aluna de 9 anos da escola. Induziu a menina a mentir. O pai da menina era pastor, envolveu o pai da menina. Foi, sim, um maior transtorno. E depois o pai da menina foi na escola, dizendo que levou a menina a um psicólogo. Induziu a criança a mentir, uma mentira gravíssima e tem como provar. Isso tudo para prejudicar a Avivá. Porque na época ele insistia para me convidar para ir para a igreja dele. Eu não sentia paz em ir, Deus não estava me mandando ir. Né? Deus me dava discernimento de tudo, até do que ele pensava, então não tinha como ir. E aí ele não aceitava isso, ele queria atrair para perto dele para manipular. Não era para ajudar, não era para somar, era para manipular mesmo, ele é manipulador. Gog, ele só consegue se relacionar manipulando as pessoas. Depois de um tempo, quando ele alimentou inveja e ficou mal e perverso, ele passou a fazer isso, então, de explorar, manipular, mentir, questão de desonestidade e tudo isso. Então, quando Deus afirmou que ele vai morrer sem salvação, fica claro que é possível perder. Porque ele já deu testemunho, Gog já fez o bem. É muito conhecido mesmo, muito conhecido. É tanto que quando ele morreu, acredito que será assim, muito comentário. Eu acredito que será assim, porque ele é muito conhecido, muito influente. É uma pessoa que tem influência no banco, com pessoas importantes. Ele sempre busca se relacionar com quem tem ou dinheiro ou influência, para obter vantagem com as pessoas. Ele enxerga a vida como um jogo, e as pessoas como peças de um jogo de xadrez. Por isso que eu sou tão contra quando alguém fala a vida é um jogo. A vida não é um jogo. Deus nunca propôs jogar. Deus propôs a amizade. Deus ofereceu a amizade dele. Então, assim, como mulher, como sensível que eu sou, quando alguém fala a vida é um jogo, não. A vida não é um jogo, Deus não propõe jogar, Deus é um Deus amigo. E eu não enxergo as pessoas como peças de um jogo de xadrez. Geralmente essa visão é mais para narcisista. E Gog é narcisista oculto, perverso, perigoso mesmo. Então, assim, Deus quer que fale o legado de Gog, eu tenho que falar aqui as informações que eu sei, né? E a profissão dele, ele gosta da área da educação. Ele demonstrava gostar de criança no início, já a forma que ele falava com as crianças na Avivá. Ele nunca foi contratado para trabalhar na Avivá. Ele recebia gratificação e aceitava numa boa. E também não cumpria horário, não tinha que cumprir horário. Ele podia aparecer 2 vezes por semana, dar alguns telefonemas. Só que no início ele ia todos os dias. E no início ele ajudou muito mesmo, eu até testemunhei isso. Ele ajudou muito mesmo, ele foi usado por Deus. É porque ele mudou demais. É incrível, um abismo chama outro abismo. Então, o orgulho subiu para o coração dele, ele se acha melhor, mais inteligente que os outros. Conforme o relato bíblico diz que ele se acha assim, ele se acha mais inteligente, melhor, orgulhoso. E o que destruiu a vida dele foi a inveja, porque ele não conseguiu se conter em saber isso tudo, as bênçãos, as promessas de avivamento, e o que Deus está fazendo através de mim e da Avivá, e simplesmente ficar com os braços cruzados, porque ele tentou atrair várias vezes para o grupo religioso dele, e eu não fui, porque Deus não me mandou ir, Deus não me orientou aí, e ele não aceitou isso. Então, querendo se vingar e destruir a história da Avivá, ele tentou essa trama, que Deus ministrou para mim em detalhes. Eu não quero falar aqui os detalhes, mas Deus ministrou já para mim. Né? E antes mesmo de pôr em prática, o tiro saiu pela culatra. O interessante é que foi Deus que ministrou essa frase para mim. Olha, o tiro saiu pela culatra. Eu entendo essa frase assim, é como se fosse assim, a pessoa vai tentar matar o outro
e a bala volta e bate em si mesmo. Eu entendo isso, porque essa expressão, o tiro saiu pela culatra, foi do próprio Deus que ministrou sobre essa armadilha de Gog que está fazendo para tentar destruir e avivar. E aí, né, tem as marcas positivas dele. Eu elogiei quando fazia o que era certo. Realmente é uma pessoa que já deu testemunho, que parecia amar crianças, se expressava de forma muito educada, é simpático. Já foi apresentada uma foto dele, que Deus mandou colocar, eu até coloquei, está em um vídeo curto dele, provando que ele já fez parte, ele era responsável por todo o setor financeiro da Avivá. Ele foi responsável durante muito tempo. E no começo ele fez um trabalho organizado, bem feito, e depois mudou completamente, e aí Deus o expulsou de lá. As maiores dificuldades dele é a questão do orgulho e da inveja, e a sua morte, os motivos que Deus me falou. Fale os motivos que eu decidi matá-lo. Você poderia pensar, Cléia, não foi um castigo grave demais, muito rigor da parte de Deus, né? Decidir matar, exterminar, arriscar ele do mapa? Bom, eu creio que Deus não erra nunca. Eu vejo Deus como um juiz justo e perfeito. Se Gog permanecer vivo, ele não vai parar de perturbar a Avivá. Ele não vai parar até morrer. Não tem como. Mesmo em uma cama, ele poderia dar telefonemas. Ele fica o tempo todo no telefone, dando ordens às pessoas, orientações. Ele tem muita gente para servir. Então, ele não ia parar de tentar prejudicar o Ministério Avivá. E é através da Avivá e dos remanescentes que Deus está fazendo todo esse rebuliço. E ele fez várias advertências antes. Deus deu provas a Gog, que era realmente Deus se revelando por meio da Avivá. E ainda assim, ele tramar e tentar tanto prejudicar esse povo. Um grupo de mulheres que está realizando um trabalho tão lindo, chega a impactar, o testemunho lindo, como sentir tanto ódio assim desse povo, simplesmente porque não consegue atrair para perto de si. Então Deus decidiu riscar o nome do mapa e matar, porque se deixar vivo ele não para de prejudicar. Lembra, gente, quantas vezes eu falei sobre isso? Deus disse que vai tratar amigo como amigo e inimigo como inimigo. Tem gente que Deus extermina mesmo, e tem gente que vai parar num leito mesmo. Tem gente que vai adoecer, Deus já ministrou para mim, tem gente que vai adoecer. E em relação a Gog, Deus falou. Em relação a Gog, ele fez questão de avisar antes, porque todo mundo vai ficar sabendo quando ele morrer. Foi o próprio Deus quem vai mandar assassinos matar Gog. Deus não falou o dia e a hora, mas disse que o tempo se aproxima da morte dele e que ele será exterminado. O nome dele será riscado do mapa e ele vai morrer sem salvação. Deus me disse com todas as letras. Eu jamais falaria isso se não fosse, porque eu tenho o temor de Deus, eu não tenho motivo nenhum para mentir, inventar isso. Então eu conheço quem é, sei quem é há muito tempo, já convivi perto e de fato e de verdade eu acredito que ele já foi cristão. E acredito que é possível perder a salvação, porque Deus já falou que ele vai morrer sem salvação, né? Então, assim, eu fico aqui o meu lamento em relação a isso, é um lamento realmente, isso dói em mim. Eu não tenho prazer no sofrimento de ninguém. Ele é uma pessoa que tem esposa, tem 2 filhas, tem uma netinha linda. Até onde eu sei só tem uma netinha, não sei se tem mais, mas eu tenho uma netinha linda. Ele mora bem pertinho da Avivá, na mesma rua. A Avivá fica no centro da cidade de Irecê, naquele prédio. E ele mora na mesma rua, bem pertinho, a casa dele, a residência dele. Construiu uma igreja grande, muito grande em Irecê. E comanda congregações próximas à cidade de Irecê. É alguém muito influente mesmo. Eu acredito que será o maior reboliço na morte dele. E aí Deus quer que fale tudo para que as pessoas compreendam o que ele fez e o porquê, os motivos de Deus, né? Deus não está de brincadeira, gente. Deus não está de brincadeira. Deus é amor, mas também é justiça. Eu costumo dizer, quando Deus está irado, ele age com enfermidades ou mortes. Mas antes ele dá tantas advertências, tantas, mas tudo demais é sobra, tem um limite. Até a paciência de Deus tem um limite. É maldade demais no comportamento de Gog. Parece Saul, parece o rei Saul. Então tem gente que pega o seu poder de influência para fazer o mal, para praticar o mal, para prejudicar os outros. Quem tem inveja demais e vira uma patologia, fica assim, a pessoa esquece que tem uma vida e fica fixo só na vida do outro, não com o objetivo de ajudar, de abençoar, não, de prejudicar e destruir o outro. Porque o que é que a Avivá faz de mal para alguém aqui na Terra? Sinto tanto ódio da Avivá. Esse ministério foi perseguido, mas já fizeram um feitiço para fechar. E Deus revelou e quebrou o feitiço, um feitiço para fechar. De tanta gente que tem inveja. E em relação a Gog, né? Eu me lembrei dessas informações, tem muitos detalhes, mas eu penso que isso aqui é o suficiente e eu entendi. Deus deu uma ordem direta. Fale sobre Gog.
fale sobre Gog, faça um vídeo. Aí, como eu estou hoje aqui na roça, estou aproveitando para fazer esse vídeo e falar sobre o legado de Gog. Deus falou assim para mim, fale sobre o legado de Gog. É uma ordem direta, eu não posso desobedecer. Então, estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, ore pelo avivamento, ore pela cidade de Irecê. Entenda, Deus é fiel, Deus é zeloso, Deus vai arrancar todos os inimigos pela raiz, a decisão é dele. Ele quer agir assim. E nós devemos entender, se eu amo a Deus de todo o meu coração, se eu quero agradar a qualquer custo, eu não devo ficar criticando o comportamento de Deus. Eu entendo que se Deus decidiu que tem que riscar o nome do mapa, é porque se ele ficar vivo, ele vai continuar prejudicando muita gente. Uma pessoa que o nome em si significa trevas, o Gog significa trevas, ele não pode ajudar ninguém. Ele não tem como conduzir de forma justa as igrejas, as congregações que ele conduz. Ele manipula o povo, ele explora o povo. Então, assim, é complicado. Eu acredito que depois da morte dele será possível até organizar todas as igrejas e congregações que ele comanda. Eu acredito que sim, Deus sabe todas as coisas. Tudo o que Deus faz é certo e justo. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Eu fiquei até um pouco assustada a falar sobre isso, porque sabendo que a morte será tão trágica, isso é um pouco assustador. Deus sabe todas as coisas e é Ele que fortalece o meu coração. Que Deus te abençoe sempre. Ore por Irecê, ore pelo avivamento. Nunca pare de orar e jejuar, tá bom? Deus abençoe.